Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa aula do Lumen Christi, que nós fizemos ontem presencial lá na Gávea, mas no meio da aula tivemos um probleminha com o computador e a transmissão foi interrompida. Então, estamos gravando a aula aqui para que aqueles que estavam assistindo online possam ter a aula inteira à sua disposição. Estamos falando sobre os profetas menores. Vamos nos colocar na presença de Deus, pedir ao Senhor que venha preparar os nossos corações para tudo aquilo que vamos ouvir, que Ele cure as nossas enfermidades no corpo e na alma, cuide de quem a gente ama. De uma forma muito especial, colocamos a vida do Valentim, um bebezinho de 1 mês que já passou por várias cirurgias e ainda não teve a oportunidade de estar nos braços dos seus pais, para que o Senhor tenha misericórdia e complete aquilo que os médicos não estão conseguindo fazer. Também colocamos a Edith, o seu Carlos, a Maria do Céu, o seu Manuel e a Netinha, a Mariane, o marido dela, o Patrick, a Helena, todos aqueles que se recomendaram às nossas orações. Enfim, que estejamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhando aqui a nossa apresentação. Só um minutinho. Primeira coisa que a gente tem a falar sobre os profetas menores, que são 12, não vamos falar de todos eles aqui, mas pinceladas dos principais pontos que nós encontramos em alguns desses livros. O fato deles serem chamados profetas menores não quer dizer que eles sejam de segundo escalão ou tenham menor importância. A classificação é a tradição judaica, onde ele classifica como profeta maior os livros maiores e de profeta menor os livros que são mais curtos, não necessariamente menos importantes. Isso feito, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns deles. Ah, o profeta Oséias, que é o que nós vamos tratar agora, é um profeta muito especial. Ele foi profeta no reinado do norte, que correspondia às 10 tribos de Israel. Lembre-se, as tribos de Israel. Israel era um reino consolidado, consolidando as 12 tribos. Isso ficou sacramentado quando Davi passou a ser rei de todo Israel, porque ele foi durante os primeiros 7 anos rei em Judá, e depois ele foi sagrado rei também das outras tribos de Israel. Então era um reinado só. Durante o reinado de Salomão, continuou as 12 tribos todas juntas, mas quando Salomão morreu, o filho de Salomão subiu ao trono, Roboão. Ele não aceitou as reivindicações do povo, e então as 10 tribos se separaram, formando o Reino do Norte, conhecido como o Reino de Israel. E o Reino do Sul ficou conhecido como o Reino de Judá, com as outras 2 tribos, Judá e Benjamim. No ano 722, os assírios dominaram o Reino de Israel, o Reino do Norte, com as 10 tribos, e levaram o povo de Israel para o exílio, e isso nunca se desfez. O Reino do Norte, ele efetivamente foi dizimado, nunca voltou do exílio.
Algumas tribos, algumas pessoas depois acabaram voltando, se situaram numa vila conhecida na época de Jesus como samaritanos, e daí surge então a divisão, a separação entre judeus e samaritanos que já não se falavam mais. Nós estamos falando aqui de Oséias, que foi profeta exatamente no Reino do Norte, antes do exílio dessas 10 tribos acontecer. E a profecia dele era exatamente para evitar que isso viesse a acontecer. Nós vamos ver que o teor da profecia dele é pela conversão do reino de Israel, para evitar que isso viesse a ocorrer. E é muito comum no livro de Oséias a gente tratar da imagem da relação entre Deus e um homem, Deus e a sua igreja, a um casamento. Nós hoje temos várias parábolas que mostram Jesus como noivo e a igreja como noiva. E isso vem exatamente dessa tradição das profecias de Oséias. Porque quem era Oséias? Oséias era um homem correto, um homem bom, amava a Deus e servia a Deus. Daquele tipo que fazia tudo certinho. O pessoal viu ontem na aula, quando eu disse, é aquele que não ultrapassa no sinal amarelo. É aquele que não dá jeitinho na contramão para poder chegar mais rápido. Não atira papel na rua, não atravessa fora da faixa, sabe? Oséias era um sujeito certinho. E Deus chega para ele e manda ele se casar com uma mulher mais promíscua que existia no reino de Israel, chamada Gomá. Sabendo que ela vai trair ele, que ela vai se prostituir, que ela vai ter filhos com os amantes e não dele, e ainda assim Deus diz para ele: case-se com ela e aceite ela de volta todas as vezes. Porque exatamente Deus quer fazer um paralelo entre a relação de Oséias com a sua esposa e a relação que Deus tem com relação à sua igreja. Deus também é o Oséias, que faz tudo certinho, que nos ama, que nos perdoa, que nos aceita sempre de volta, que faz tudo o que é necessário para a gente ser feliz. E nós, a igreja, somos Gomar, a mulher adúltera, que na menor dificuldade ou quando a gente já não precisa mais dele, a gente deixa Deus de lado e vai tocar a nossa vida do jeito que a gente quer. Mas ele sempre nos aceita de volta. Então, é essa relação entre Deus e a igreja que a história de Oséias e a sua esposa vai, então, nos mostrar. Oséias, então, viveu e serviu a Deus no Reino do Norte entre os anos de 752 até mais ou menos 740, durante os reinados de Manaém, Pecaias e um pouquinho do reinado de Peca. Alguns anos depois, foi quando Israel, então, foi levado escravo pelos assírios. Capítulo 1 a 3 do livro de Oséias faz exatamente essa imagem do casamento de Oséias em paralelo com a relação de Deus com a igreja. Já os capítulos 4 a 14 são as profecias de Oséias, exatamente prevenindo o povo de Israel, que se ele não se convertesse, Deus ia desistir dele e os inimigos iam fazer festa. E foi o que realmente aconteceu. No capítulo 1 de Oséias, exatamente Deus se dirige a ele e diz para ele assim: olha, Oséias, vai e desposa uma mulher dada ao adultério, aceita os filhos adulterinos, porque a nação procedeu mal para com o Senhor. Oséias foi e se casou com Gomer, filha de Deblaim. Esta concebeu e deu-lhe um filho. Mas ela não permaneceu fiel a Oséias por muito tempo, né? Então Deus ainda anuncia. Oséias tem com Gomar mais um bebê, uma filha dessa vez,
E Deus vai dizer a ele, chama ela de Loruama, que quer dizer a não amada, porque não terei mais amor à casa de Israel, mas a exterminarei completamente. Amarei, entretanto, a casa de Judá e salvarei pelo Senhor seu Deus. Não o salvarei pelo arco e pela espada, pela guerra, nem pelos cavalos e cavaleiros. Ora, ah, depois Gomar teve outro filho, que também não era de Oséias, e Deus diz: chama ele de Loami, porque já não sois meu povo e eu já não sou o vosso Deus. O que Deus está dizendo aqui nesse primeiro capítulo é que exatamente o reino do norte será esquecido e Deus vai priorizar a salvação para o reino do sul, o reino de Judá. Não que ele vá salvar Judá por meio de arco, ou de flecha, ou de espadas. O povo de Israel não entendeu isso. Na verdade, a promessa de Deus aqui para Oséias se realiza em Jesus Cristo, que salva Judá, porque ele vem para o reino de Judá, ele vem judeu, mas não pelo arco ou pela espada, mas muito mais pela cruz. Ora, um dos capítulos mais bonitos do livro de Oséias é exatamente o capítulo 2. Apesar de ter anunciado que vai desistir do reino de Israel, Deus ainda faz uma última tentativa. E ele diz: os filhos de Israel serão tão numerosos como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Em lugar de lhes dizer Loami, serão chamados filhos do Deus vivo. Ou seja, em vez de serem chamados não amados, que é Loami e Loruama, eles serão chamados os filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá, de Israel, vejam, Deus aqui está estendendo para Israel a promessa feita a Judá, se reunirão e constituirão para si um único chefe, que é Jesus, e transbordarão de seu território, porque será grande o dia de Israel. Por isso, atrairei e conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Naquele dia, o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais meu Baal. Não lhe deixarei mais na boca os nomes de Baal e ninguém pronunciará tais nomes. Eu a desposarei comigo para sempre, conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Eu a desposarei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Naquele dia, diz o Senhor, eu atenderei aos céus e eles atenderão à terra. Farei deles para mim uma terra bem semeada. Usarei de misericórdia com Loruama e direi a Loami, tu és meu povo. E ele me dirá, vós sois meu Deus. Ou seja, Deus aqui está dando uma nova oportunidade, exatamente na conversão do povo, que não acontece. E Deus ainda dá uma última oportunidade com a vinda de Jesus. Mas o que eu acho lindo aqui, e daí o paralelo do casamento entre Deus e a igreja, é que Deus diz: eu te casarei comigo. Ele é o noivo, a igreja é a noiva, e para sempre. O matrimônio de Deus não tem divórcio, não tem separação, não tem desquite, é para toda a eternidade. Eu direi a não amada, tu és amada, e a não meu povo, tu és o meu povo. Deus, então, quer preencher os nossos vazios, quer restaurar as nossas vidas, quer nos conquistar de volta. O Senhor me disse: ama de novo uma mulher que foi amada de seu amigo e que foi adúltera, pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel. Embora se voltem para os outros deuses e gostem de tortas e de uvas, Deus está sempre disposto a nos aceitar de volta. Em Oséias 4, ele vai dizer: entretanto, ninguém poderá acusar o povo nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote, porque meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução. Te excluirei do meu sacerdócio, já que esqueceste a lei de teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos.
O povo insensato lança-se à perdição. Se procederes mal, Israel, que ao menos Judá não se torne culpado. Então, é mais uma vez Deus confirmando que vai esquecer Israel e vai adotar Judá. Mas o que se destaca aqui nessa profecia é a severidade com que Deus vai julgar os sacerdotes, que cabia a eles manter o povo informado, educado, ciente de quem é Deus, para que o povo não se deixasse levar por promessas vãs, por falsos caminhos, por palavras bonitas que não preenchem vazios. Se os sacerdotes da época de Oséias já levaram esse tipo de bronca, imagine o tipo de bronca que não merecia levar os sacerdotes da época de Jesus, depois do que fizeram com ele. Oséias 6 um, é uma passagem muito linda e muito conhecida nossa, porque é quando Deus vai dizer que ele prefere a misericórdia ao sacrifício. Ele diz: Ele nos dará de novo a vida em 2 dias, no terceiro ele nos levantará e viveremos em sua presença. Uma clara alusão aqui à ressurreição de Cristo, né? Que durante os 2 dias ele vai pregar até mesmo na mansão dos mortos, e no terceiro dia ele se levanta, arrastando consigo todos os que acreditarem na cruz e na ressurreição. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá a nós como a chuva de primavera que irriga. Mais uma vez, uma promessa sobre a vinda de Jesus. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Vosso amor é como nuvem da manhã. Uma hora está, e logo que o orvalho se levanta, já não está mais. Por isso é que castiguei pelos profetas e os matei pelas palavras da minha boca. E meu juízo resplandece como relâmpago, porque eu quero o amor mais do que sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O que Deus está dizendo é: não adianta fazer jejum, não adianta ir no templo e oferecer bois, pombos e cordeiros em holocaustos. Se a sua alma está suja e se você não está disposto a mudar de vida, não serão seus terços, suas missas, seus sacrifícios, seus jejuns que vão resolver o problema. Essa passagem, ela é citada por Jesus em Mateus 9, no versículo 3. Mas a parte do Oséias, que é a favorita do meu marido Edu e a minha também, é o capítulo 11 de Oséias, quando ele diz assim: Israel era ainda criança e eu já o amava, e do Egito eu chamei meu filho. Mas quanto mais os chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifício aos Baals e queimaram oferta aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar. Tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como que tira da boca uma rédea e lhe dei alimento. Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convidam-no a subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. Vejam a tristeza do coração de Deus, dizendo que apesar de todos os esforços dele para nos atrair para ele, a gente é volúvel, a gente é adúltera como Gomar. E, na primeiro soluço, a gente acaba deixando Deus de lado. E aí a gente pensa, então Deus vai mandar um fogo abrasador e queimar e destruir tudo. Mas ele mesmo diz: Mas como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como a dama ou tornar-te como o ceboim? Meu coração se revolve dentro de mim e me comovo de dó e compaixão. Não darei curso ao ardor de minha cólera, já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não homem. Sou santo no meio de ti e não gosto de destruir. Não é porque a gente trai Deus que ele vai nos trair de volta. Não é porque a gente vira as costas para Deus que ele vai virar as costas para mim. Ele é fiel nas suas promessas.
porque para ele é um casamento e não um namorico, não é um ficar como é tão comum nos dias de hoje. Deus, quando se une a nós, a igreja, ele se une num compromisso eterno. Certo? Joel é um profeta sobre o qual se tem muito pouca informação. No capítulo 1 e 2, ele vai falar de pragas relacionadas principalmente à agricultura, como castigo da infidelidade de Israel, e convidar o povo à conversão. E os capítulos 3 e 4 são os capítulos usados como referência pela renovação carismática, porque anuncia exatamente aquilo que o Espírito Santo vai fazer, dando visões e dando o seu poder a todos aqueles que se abrirem para a sua ação. Então, Joel viveu no reino de Judá durante os reinados de Ocosias e Atalaia, entre 841 e 835 a.C. O capítulo 3 do livro de Oséias, então, é o que faz a profecia sobre a vinda do Espírito Santo. Depois disso acontecerá que derramarei meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Se destaca nessa profecia de Joel é exatamente a vinda do Espírito Santo. Mas vejam, essa promessa é diferente de tudo que a tradição judaica esperava. Porque na época dos judeus, dessa época, mulheres não contavam. E, no entanto, Joel está dizendo que filhos e filhas igualmente profetizarão. Anciãos e jovens terão visões. Escravos ou livres. Vejam, gente, é aí a queda das castas. Deus, então, está prometendo algo que se realiza em Jesus. A promessa é para homens e mulheres, crianças, jovens, velhos, escravos, livres. Não importa qual a sua classificação, você tem lugar na Igreja de Deus. O Espírito Santo será derramado sobre você também. Profeta Jonas, e foi aqui que nós tivemos a interrupção da gravação, mas vou substituir a gravação de hoje pela da aula presencial de ontem, para a gente ter um arquivo com começo, meio e fim. Jonas, ele viveu no Reino do Norte, entre o reinado de Jeroboão II, Zacarias e um pouquinho de Seleum, entre 782 e 752 antes de Cristo. Ora, o primeiro capítulo de Jonas mostra Deus chamando Jonas para ir até Nínive, anunciar que Deus iria destruir a cidade se não houvesse conversão. O capítulo 2 mostra o que aconteceu com Jonas. Ele não quis cumprir o chamado de Deus, porque qual profeta que quer dar má notícia, né? O profeta quer dizer que Deus vai derramar chuvas de bênçãos, porque aí todo mundo gosta de escutar. Mas ninguém gosta de escutar notícia ruim. Então Jonas falou assim: epa, qualquer um menos eu, e fugiu. Só que você não foge de Deus, né? Você não consegue se esconder de Deus, por mais que você procure um buraco no mundo. E Jonas, então, ao tentar fugir de Deus, acaba sofrendo um naufrágio e é engolido por um peixe. E fica 3 dias na barriga desse peixe. Depois é expulso por esse peixe e percebe, então, que faz mais bem para a saúde dele cumprir a ordem de Deus do que não. Então ele vai até Nínive e anuncia a destruição da cidade. O rei e todo o povo ficam muito impressionados com a pregação de Jonas e resolvem fazer jejum e se converter. Quando Deus vê que o povo está mudando de atitude, Deus desiste
de destruir a cidade. E Jonas fica muito por conta da vida com Deus, porque afinal de contas ele ficou com cara de tacho. Disse que Deus ia mandar castigos e Deus não mandou. Ele ainda não entendeu que o papel do servo não é anunciar desgraça, é usar da desgraça como um caminho para fazer com que o povo ainda tenha tempo de se converter e evitar a desgraça. Ele pensou que tinha sido um fracassado, quando, na verdade, poucas são as histórias de um profeta tão bem-sucedido como Jonas. Ele acabou entendendo isso no final. Então, no capítulo 1, Deus diz para ele: Jonas, levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os seus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis para fugir do Senhor. Ou seja, Deus mandou ele para cá, ele foi para lá. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele para ir com os demais passageiros para Tarsis, longe da face do Senhor. Ou seja, ele queria fugir de Deus. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava despedaçar-se. Aterrorizados, os marinheiros puseram-se a invocar qual era o seu Deus e atiraram Jonas no mar, atiraram no mar a carga do navio para aliviar. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão e, deitando-se ali, dormia profundamente. Tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu que causa essa terrível tempestade sobre a qual que vos sobreveio. Eles então pegaram Jonas e lançaram Jonas no meio do mar revolto. Veio um peixe e engoliu Jonas. O mar, no entanto, se acalmou imediatamente. O Senhor fez que ali se encontrasse um grande peixe para engolir Jonas, e ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Do fundo das entranhas do peixe, Jonas fez essa prece ao Senhor Deus. Em minha aflição invoquei o Senhor e ele ouviu-me. Do meio da morada dos mortos chamei a voz e ouviste minha voz. Lançaste-me no abismo no meio das águas. Quando Deus viu então que Jonas tinha se arrependido da desobediência, ordenou o peixe, e o peixe então vomita Jonas convenientemente numa praia e não no meio do mar. Jonas então vai até Nínive e anuncia exatamente a mensagem que Deus tinha pedido a ele para anunciar. E, durante 3 dias, ele percorre a cidade para anunciar essa mensagem. Vocês veem aí 3 dias. Os 3 dias que Jonas passou na barriga do peixe é a representação, é o que a igreja chama de tipo. O tipo é algo no Antigo Testamento que é uma prefiguração de algo que vai se realizar no Novo Testamento. Os 3 dias de Jonas na barriga do peixe são os 3 dias de Jesus na mansão dos mortos. Tal como Jesus ressurge no terceiro dia, Jonas no terceiro dia para anunciar o reino de Deus, como a ressurreição do Senhor fez. Então, Jonas pregou a Nínive dizendo, daqui a 40 dias, e daí vocês entendem por que 40 é o tempo de preparação, de conversão usado pela igreja, sempre o número 40, Nínive vai ser destruída. Os ninivitas creram na sua mensagem e proclamaram jejum, vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor, até mesmo o rei, porque pensavam, quem sabe Deus muda de ideia. Diante de tal atitude, vendo como renunciavam aos seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes e não o executou. Jonas ficou profundamente indignado com isso e, muito irritado, dirigiu ao Senhor essa prece. Senhor, era bem isso que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me fugindo para Tarsis, porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso de coração, grande de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Agora, Senhor, toma minha alma,
porque me é melhor a morte do que a vida. O vexame, a vergonha pelo que se passou. Então ele não entendeu que Deus é misericordioso e clemente e que exatamente o papel dele era evitar a desgraça e não simplesmente anunciar e sentar para assistir de plateia o que Deus ia fazer? Deus então faz crescer um pé de mamona que se levanta acima da cabeça de Jonas para fazer sombra e curá-lo do seu mau humor. Ah, sensacional essa passagem, né? Então, Jonas se senta debaixo daquela mamoeira e no dia seguinte ele então ah, desiste de ser raivosozinho e volta a servir a Deus. Ah, e Deus explica para ele: você teve compaixão de um arbusto, pelo qual nada fizeste e que não fizeste crescer, porque Deus fez crescer a moeira, né? A moeira? A mamoeira para fazer sombra para Jonas. Mas no dia seguinte, Deus mandou um verme que destruiu a mamoeira. E Jonas falou assim: ah, Senhor, por que o Senhor fez isso? A mamoeira me dava uma sombra tão agradável, né? Ah, e Deus então se volta para ele. Você teve compaixão de um arbusto que você não fez crescer, não irrigou, não cuidou, não plantou, e ele estava aqui, depois não estava mais. Como não vou ter compaixão do povo de mais de 120 mil seres humanos que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e uma inumerável multidão de animais? Ou seja, Deus está dizendo: fui eu que coloquei eles lá, eu cuidei deles, eu amo eles, eu me importo com eles. Se você se importa com aquilo que você não precisou se esforçar para fazer aparecer, como não vou eu me importar com aqueles que fui eu que coloquei lá? Então, grande lição Deus dá a Jonas aqui. Abacuque é um profeta menor que tem um livro muito curtinho. No capítulo 1, ele tem um diálogo com Deus, uns oráculos contra Judá. No capítulo 2, é um relato autobiográfico de Abacuque, os ais dele. E no capítulo 3, é a prece de Abacuque, a promessa de reconstrução da nova aliança. Mas o que eu amo no livro do profeta Abacuque ah, é, a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Ah, Deus diz a Abacuque aqui: até quando, Abacuque diz para Deus, até quando, Senhor, implorarei sem que me escuteis? Até quando vos clamarei violência sem que venhais em socorro? Por que me mostrais o espetáculo da iniquidade e contemplai vós mesmo essa desgraça? Só vejo diante de mim opressão, violência, nada mais de discórdias e contendas, porque a lei se acha desacreditada, e não se vê mais a justiça, porque o ímpio cerca o justo e a equidade encontra-se falseada. Tempos muito parecidos com os que a gente vive nos dias de hoje, não é mesmo, meus irmãos? E Abacuque estava muito preocupado com isso. Mas o que ele diz aqui no versículo 13 é algo fenomenal. Ele diz: vossos olhos são por demais puros para verem o mal, não podeis contemplar o sofrimento. Por que olhareis os ímpios e vos calareis enquanto o malvado devora o justo? O que Abacuque está dizendo aqui é que os olhos de Deus são tão puros, mas tão puros, que quando ele olha para nós, ele não enxerga a nossa maldade, e por isso o castigo não vem. Porque Deus, quando olha para nós, ele enxerga não o pecador que nós somos hoje, ele enxerga o santo que a gente tem condição de ser, se a gente deixar a obra dele acontecer na nossa vida. Quisera isso aconteça conosco também, meu irmão, minha irmã. Que a gente deixe a obra de Deus acontecer. Que a gente deixe o Espírito de Deus agir nas nossas vidas, para que a gente possa, então, ser instrumento de Deus para esse mundo aqui, já ser um lugar melhor de ser vivido. Esdras é um profeta especial,
porque, na verdade, ele era um escriba que vivia ah, já no tempo do exílio da Babilônia. E Deus usou ele como instrumento para poder restaurar o povo de Israel para voltar do exílio da Babilônia. Que não estou falando do povo de Israel, é a tribo de Judá, que tal como Israel vai para o exílio no ano 722 a.C. pelos assírios e não volta mais, no ano 586 a.C. é a vez do povo de Judá. Nós vimos isso semana passada, quando falamos do profeta Jeremias. Nabucodonosor invade o reino de Judá e leva o povo de Judá escravo para a Babilônia. E depois vai restaurar Israel através de Ciro, rei da Pérsia. E aqui nós vemos a história de Esdras, que é um escriba que Deus vai usar para restaurar a fé de Judá antes de trazê-lo de volta da terra prometida, né? E o que ele é importante para nós, esta passagem aqui? Porque, na verdade, essa passagem é uma das origens da Bíblia como a gente tem hoje. Quando o povo de Judá foi levado como escravo para a Babilônia, eles saíram levando tudo que eles tinham. E a Bíblia não era um livro todo ele junto, eram esses papiros, esses rolos formando livros completamente separados. A palavra Bíblia significa biblioteca, ou seja, não é um livro único, é uma coleção de livros. E eram todas separadas. Ora, o povo de Israel tinha levado esses livros para o exílio, mas tinha se esquecido deles e não lia eles. Até que, ah, já no finalzinho do tempo do exílio, quando ele está para voltar para casa, alguém encontra o rolo do livro do Deuteronômio. E quando leem esse rolo para Esdras, Esdras fica impressionado, porque ele não tinha conhecido, ele tinha já nascido no exílio, então ele não tinha conhecido Israel antes do exílio. Ele fica impressionado, então reúne o povo em praça pública e lê o livro do Deuteronômio, e ele era também um sacerdote. Então, ele manda as pessoas voltarem para suas casas e procurarem livros iguais àqueles, que pudessem restaurar a história da relação entre Deus e o povo de Israel. Então, ele faz a leitura em praça pública, as pessoas ficam impressionadas com o conteúdo do livro e voltam então para casa e procuram os livros, e aí depois ele, Esdras e Neemias vão reunir esses livros e surge aí a origem da Bíblia judaica, que é a origem da nossa própria Bíblia, né? Então, a história do livro de Esdras é importante por isso, não a profecia propriamente dito, mas por ele ter sido esse que chamou a atenção de que os livros que falavam da relação de Deus com os homens, eles precisavam ser reunidos e restaurados. Ficamos por aqui, meus irmãos. Na próxima semana, vamos ver a história de Daniel, um outro profeta grande, porque o livro era grande, porque os outros profetas de menores não têm nada também. Não é isso? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.